Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a psicóloga Patrícia Silva. Eu agradeço pela sua presença aqui no canal. Queria convidar você para a gente falar sobre um tema muito importante, que é a dependência emocional. Esse é um problema que atinge em maior número a população feminina, embora não seja exclusivo dela, mas por questões que você vai entender conforme a nossa conversa aqui, ele acaba atingindo mais as mulheres. E o que exatamente quer dizer dependência emocional? Para a psicologia, ela é um apego ansioso. É quando o eixo emocional de uma pessoa fica fora dela mesma. Então, essa pessoa vai ter algumas características que serão moldadas por esse apego ansioso que ela tem. Então, é uma pessoa que vai sentir um medo intenso de ser rejeitada ou de ser abandonada. Então, por causa desse medo, ela vai procurar aprovação constantemente. Essa necessidade de aprovação constante vai fazer com que ela preste mais atenção nos outros, nas necessidades emocionais dos outros, do que nas próprias. Ela tem dificuldade de ficar sozinha, ela costuma anular as próprias vontades para manter este vínculo, ela vai dar preferência a agradar os outros do que a si mesma, e isso à custa dos seus próprios sentimentos. Ela pode estar com raiva, se sentindo ofendida às vezes, mas ela vai engolindo, digamos assim, para à custa disso manter um relacionamento, porque ela não quer, ela prefere isso do que ficar sozinha. Então, por causa disso, ela não conhece e também não confia nos próprios sentimentos, porque ela evita os próprios sentimentos porque ela não confia neles. Ela acha que se os sentimentos dela estão indicando que uma relação, a manutenção de uma relação não é positiva, ela prefere deixar os sentimentos para lá e confiar naquele medo que ela sente de ficar sozinha. Então, ela diz, quanto menos ela conhecer-se, quanto menos ela tomar consciência do que ela está sentindo, para essa pessoa é melhor. Por isso, por ela não prestar atenção aos seus sentimentos e passar por cima deles, ela acaba sentindo uma vergonha crônica, porque em algum lugar dentro dela ela sabe que isso não é aceitável, que são coisas que muitas vezes ela não tem coragem de contar para uma amiga, de contar para um familiar que ela está vivendo, porque ela sabe que aquilo ali não é positivo. No entanto, ela não consegue se afastar conforme seria o que o sentimento dela até pede, mas ela não tem coragem de se afastar porque ela acha que estar separada dessa pessoa, que estar sozinha, muitas vezes não é nem aquela pessoa em si, é o estar sozinha. É tão incômoda essa ideia que a pessoa faz constantemente autossacrifícios. E esses autossacrifícios vão levando essa pessoa constantemente a dar mais do que recebe. Porque, veja, se alguém entra numa relação e ela busca reciprocidade nas relações dela, e ela entra nessa relação e ela começa a ver que essa reciprocidade não existe, ela simplesmente se afasta dessa relação e fica disponível para que numa próxima relação talvez ela possa encontrar essa reciprocidade que ela busca. Agora, a pessoa que sofre da dependência emocional, ela não busca nada, ela busca uma relação a qualquer preço. Então, ela vai tentando modificar a si mesma, no sentido de se enganar, se autoabandonar. Ela dá um valor maior a outra pessoa ou a manutenção da relação do que ela dá ao que ela mesma sente, aos seus, e ela vai ficando vulnerável para pessoas que desejam relacionamentos em que eu não dou nada, mas recebo tudo. Então, se do outro lado tem uma mulher, digamos que um homem, que não é muito incomum isso, que o homem tem essa visão da mulher ser
servil, dedicada, família, enfim, esse tipo de parâmetros. E aí, digamos que ele encontra uma mulher que está disposta a dar tudo isso e mesmo assim receber muito pouco, ele vai achar que é fenomenal e só vai sair dali quando um dos dois desistir, né? Quem está recebendo muito dificilmente vai ser essa pessoa. Então é necessário que a pessoa que sofre dessa dificuldade, que ela procure ajuda, né? Mas vamos lá, o que causa? O que causa dependência emocional? Tem o papel da infância, não é algo que tenha uma fonte única. A infância, ela vai ter um papel, então sempre vai ter uma feridazinha original nessa infância, que é fruto dessa criança viver numa instabilidade constante, ou passar por abandono, negligência, ter cuidadores emocionalmente imaturos, ou são viciados, ou bebem álcool, ou são doentes, ou tem um membro da família doente, convive dentro da casa, assim. Não necessariamente precisa ser uma criança que foi abusada, Não, precisa ser uma criança dentro de situações instáveis que causem um medo, né? Um medo constante. Essa criança vivia com medo de que alguém morresse, ou então vivia com medo da hora que o pai ia chegar em casa bêbado e ia bater em todo mundo, ou então é uma criança que estava sempre se mudando, tinha gente sempre estranha em casa, sabe? Podem ser várias as origens dessa questão surgida na infância, mas ela sempre vai estar presente. E também tem o papel da cultura. Por quê? Porque a cultura, ela transmite valores para a gente que a gente não tem opção de parar para questionar. Então, o papel da mulher na cultura, na nossa cultura ocidental, ele começa com aquele arquétipo, né, de Maria, mãe de Jesus, que é uma mulher que ela é mãe, mas ao mesmo tempo ela é virgem. Então, assim, são ideais muito irrealistas, que a mulher, que a realização da mulher é a maternidade. Se a mulher não tiver filhos, ela vai se arrepender. Tudo isso, e assim, se ela tiver filho, mas ela se separou depois, ela é a mãe solteira. Ou se ela não tem filhos, ela é a solteira. Se ela não casou, ela é a solteirona. Se ela casou, ou então se ela não casou, ficou para titia. Então, assim, são chavões da nossa linguagem onde a gente consegue ver o papel da mulher muito atrelado ao homem, que a mulher tem que ter um homem. Na Bíblia se fala que a Eva veio de um pedaço do corpo de Adão. Então são idealizações que estão muito aprofundadas na nossa cultura, e aí a gente escuta músicas que falam de amores idealizados, onde um vai completar o outro, vai trazer aquela felicidade, um vai cuidar do outro, quando na verdade nós sabemos que isso tem uma distância muito grande para a realidade, sabe? Na realidade aqui, no dia a dia, sem essas idealizações, as relações, elas são muito complexas. Tem estudos que mostram que, inclusive, para a mulher é muito pior para a longevidade, é muito pior para a saúde, é muito pior para a vida financeira ser casada do que ser solteira. Enquanto para os homens é o contrário. O homem se beneficia do casamento, porque ele é cuidado, né? Melhora a saúde dele, ele passa a ir ao médico, tem alguém que fica ali se preocupando por ele. Enquanto para a gente é pior, que é como se a gente ganhasse mais alguém para cuidar. Isso tem um custo na nossa vida, na nossa saúde. Mas a cultura não reflete isso, né? Você vê que o dia do casamento é a noiva com aquele vestido muito especial e arrumado, e caro, e extravagante. Por quê? Fica claro ali que toda aquela festa ali é uma conquista da noiva. Não parece, quase que o noivo quase nem aparece. A festa é da noiva, é como se para ela que fosse uma grande coisa, né? Então essa coisa do buquê, e joga, e a mulherada vai atrás. Os homens, o que eles fazem quando alguém joga buquê? Eles saem correndo. Então do que a gente está falando? A gente está falando de uma cultura que cria os meninos
falando assim, namora a tia, mostra o peru. E não fala isso para as meninas. Para as meninas são coisas totalmente diferentes. Então você está criando pessoas que vão chegar no momento de se encontrarem, cada uma está pensando em uma coisa, cada uma tem uma visão do mundo e daquela relação que vai se construir. Então essas idealizações, quando a gente tem essa idealização, esses parâmetros altos e irrealistas, eles vão contribuir para que essa dependência emocional se perpetue, porque aí a pessoa que tem essa dependência emocional, ela vai estar constantemente se esforçando para atingir um ideal que não existe, e quanto menos ela atinge, mais ela fica, como se fosse um jogo, né? Um jogo de azar. E inclusive tem um papel no cérebro de ativação desse mesmo sistema neurológico associado aos jogos de azar, né? E aí aqui eu falo um pouco desse ideal, né, da mulher, porque a mulher não pode ter intimidade, tem que ser recatada, tem que ser submissa, tem que saber cozinhar. O homem, em geral, até agora eu não sei, né, mas até algumas gerações anteriores, o homem esperava isso aqui da mulher. E já a mulher esperava o homem que não vai trair, que vai ser provedor, enfim, que vai ser cheiroso e bonito e educado, e engraçado, uma série de coisas que, assim, são ideias que muito provavelmente você pode até encontrar uma pessoa dessa, mas ela vai ter um conteúdo correspondente que não vai ser tão legal, porque ninguém é perfeito. Só que nas nossas idealizações da nossa cultura, não é isso que é dito pra gente, sabe? É apresentado um ideal muito elevado que tem pouca chance de se realizar, de se estabelecer. Tá, mas e aí, Patrícia, como é que resolve esse negócio? Vamos lá. É claro que você vai precisar de tempo, né? Nossa vida, ela é igual um jardim. Então, quando você quer plantar uma florzinha, ou quando você quer melhorar uma plantinha que você já tem, que é o caso de quem tem dependência emocional, é preciso fazer um trabalho que não vai ser de hoje para amanhã que você vai resolver, mas se você for seguindo ali todo dia regando, todo dia cuidando, aquilo vai se estabelecendo dentro de você e quando você menos esperar, você já está num outro momento da sua vida, olhando as relações de uma forma diferente. Então, o que eu te sugiro? Invista em você, mergulhe em você, dê um mergulho no autoconhecimento. Procure conhecer, registrar os seus sentimentos. Está passando por uma situação? Está sentindo algum incômodo? Vai, se está no meio de todo mundo, vai no banheiro, se fecha, respira, pensa. O que eu estou sentindo? Eu quero dizer sim? Eu quero dizer não? Isso aqui está desagradável? Não está? Por que eu estou aqui? Porque isso é muito importante. Você conhecer o nosso sistema emocional, ele é uma herança que nós temos de milhões e milhões de anos de evolução humana. Então, os sentimentos, eles são ferramentas que nos ajudam a captar sinais do ambiente e agir de acordo com esses sinais. Não abra mão desse sistema em você. Conheça os seus sentimentos e se eles estão te falando que uma coisa não é boa para você, reúna forças para conseguir obedecer a essa mensagem, porque muitas dessas pessoas que são criadas em lares instáveis, elas são incentivadas elas não são valorizadas, elas não podem expressar, dizer que estão com medo, dizerem que estão com raiva. Normalmente a criança não pode atrapalhar, né, em algumas famílias. Então essas pessoas, elas passam a não valorizar esses sentimentos, mas isso é o contrário do que precisa ser feito. A gente precisa saber o que a gente está sentindo e se orientar na vida a partir disso. Então, para isso, você também precisa aprender a dizer não, diga não. Quando você quiser dizer não, diga não. Eu vou deixar o nome de 2 livrinhos aqui embaixo na descrição do canal.
sobre o tema de aprender a dizer não, sobre um próximo tema que eu vou falar aqui na frente. E eu faço uma recomendação muito assim enfática desse livro. Não diga sim quando quer dizer não. É um livro ótimo, uma ferramenta maravilhosa e vai livrar você de um monte de roubada que você provavelmente, por causa da dependência emocional, não consegue se livrar por si mesmo. Então você vai aprender técnicas de como sentir quando você realmente quer dizer não e ter coragem, ter ferramentas, ter as palavras certas para dizer não. E assim você vai estabelecer limites que vão fazer as pessoas te respeitar. Vá procurar a sua turma. O que é isso, Patrícia? É procurar o que você gosta. Quando você fizer aquele trabalho de mergulhar lá em si mesmo, saber do que você gosta, você precisa encontrar pessoas que gostem das mesmas coisas que você gosta, para que você possa ter relacionamentos autênticos. E aí, quando você estiver se relacionando com essas pessoas, já se conhecendo, já sabendo dizer não, você vai entrar nesses relacionamentos num outro nível, né, de autoproteção, outro nível. Você vai deixar aquela pessoa ir entrando devagarinho, com calma na sua vida, sem estar revelando muito de você fora da hora e tendo esse interesse em comum para deixar essa conexão mais robusta. Então, essa é uma parte importantíssima. Você, ao invés de na dependência emocional, a gente investe todo o nosso capital emocional em um só objeto. Então, não faça isso. Quem investe sabe, não é sábio colocar todos os seus investimentos em uma modalidade só. E o nosso mundo emocional também tem leis. E quanto mais você dividir esses seus amores, né? Você tem muito amor para dar, mas divide em pequenas coisinhas, divide um pouco para os seus amigos, um pouco para a sua família, um pouco para atividade física. Ah, Patrícia, mas eu não gosto de fazer atividade física. Procura uma que você goste, até você achar, não desista, mas tem que ser algo que você gosta, porque quando você gosta, te dá sentido, te dá prazer, e esse prazer, ele cura, ele faz maravilhas pela sua saúde mental, além de te distrair, de ficar pensando no que não deve. Então, bota um pouco no trabalho. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho. Ok, então sua tarefa, anota aí, procurar um trabalho. O que você gostaria de fazer? Com o que você gostaria de trabalhar? E você vai procurar opções para ficar pelo menos próximo disso que você gosta. Porque se você trabalhar com alguma coisa que você gosta, tua vida vai ser ótima. Você vai passar um tempão, que a gente passa um tempão no trabalho, mas você vai passar um tempão fazendo coisas que fazem você feliz. E isso vai tirar aquele grande peso de uma pessoa só, um parceiro, para te fazer feliz. Se você tiver vários lugares onde você pode obter realizações, a sua vida vai ficar muito mais equilibrada. Meus queridos, e é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe o seu comentário, deixe o seu like aí para mim se você gostou do vídeo. Eu te aguardo no próximo. Tchau, tchau.